Como é que tu ensinaria alguém a ter inteligência emocional? E antes de tu responder, pode me dar o teu copinho, eu vou Tá, encher de água e aí tu vai respondendo pra gente. isso. A primeira coisa para a gente ter inteligência emocional, a gente precisa saber dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Então, ajudar as pessoas a entender que tem um exemplo que eu gosto bastante, eu acho que eu vou falar sobre ele. Imagina que uma mãe tá, eu li isso num livro. Imagina que uma mãe está esperando o seu filho que saiu para uma balada e ela disse para ele: "Filho, eu quero que tu esteja em casa à meia-noite". E ele falou: "Ok, meia-noite estarei em casa". Aí esse filho se distraiu, não olhou mais para o celular ou ficou sem bateria, não sei, vamos imaginar uma situação assim. E aí, às 2 horas da manhã, esse filho não aparece e essa mãe está na sala com muita raiva, certo? Quando esse filho chega e essa mãe xinga essa criança, esse adolescente, vamos imaginar, o que na verdade ela estava sentindo era medo. A raiva é uma emoção secundária. Ela estava com medo que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Só que se você perguntar para essa mulher o que ela estava sentindo, ela vai dizer raiva, muita raiva, e aí eu não soube como falar com ele, aí eu fui e xinguei ele. Então entender o que a gente está sentindo passa por a gente olhar qual é a situação. Ah, meu filho atrasou e não me avisou. Quais os pensamentos que eu tive? Eu tive o pensamento de que ele poderia ter sido assaltado, sequestrado ou que tivesse acontecido um acidente. E aí isso me deixou muito triste, muito preocupada, fiquei com medo. Ela poderia relatar essas emoções. E aí algumas pessoas não conseguem identificar. Então daí a gente tem, inclusive tem, a gente tem a descrição, às vezes em algumas fichas para pacientes, assim, de cada emoção. O que que é quando, por exemplo, a raiva ela sinaliza que você está se sentindo injustiçado, né. Eh, Sentir tristeza é normal quando a gente perde alguém ou alguma coisa que a gente gosta muito. Sentir ciúme é natural quando a gente imagina que a relação que é importante para nós, uma relação especial, está sendo ameaçada por um terceiro ou enfim. Então, a gente ensina isso, é pedagógico mesmo. Aí, depois que a pessoa sabe, então, reconhecer o que que ela está sentindo, ela vai para o outro passo, que é o que fazer, então, quando eu sentir muita tristeza, quando eu sentir raiva, quando eu ficar muito ansiosa. E aí, para isso, existem técnicas, existem habilidades que são desenvolvidas, né, habilidades sociais, porque também é importante as pessoas aprenderem a reconhecer as suas emoções e a dos outros também. E aí é uma uma cadeia, né, de reações. Acredito muito, pode me corrigir se eu estiver errado, mas nada adianta tu ter toda essa bagagem de saber o que que tu tá sentindo, sem conseguir descrever isso para outra pessoa. Então, essa pessoa que está treinando sua inteligência emocional, além de treinar isso, ela precisa também treinar o seu desenvolvimento de diálogo com a outra pessoa, para deixar muito claro o que está acontecendo com ela. Isso, isso. Mas aí entra a importância de você saber reconhecer o que você está sentindo, porque como que você vai explicar para o outro se nem você sabe? Então isso muda automaticamente, melhora automaticamente. Se você reconhece aquilo que você está sentindo, você vai melhorar a sua relação com o outro, porque aí num momento de discussão ou numa divergência de vocês, você vai poder dizer: "Olha, eu me sinto muito chateado e aí eu fico triste com isso que você está falando", ou entende? E aí a comunicação ela fica muito mais assertiva, o relacionamento ele fica muito mais saudável. Então por isso que a gente, precisa aprender a fazer isso para viver bem nos nossos relacionamentos, para trabalhar melhor. Porque se eu não consigo identificar e lidar com as minhas emoções, isso vai interferir lá no meu ambiente de trabalho, com as pessoas que trabalham com o público, sabem da dificuldade que é, porque às vezes o a cliente já chegou estressado, já chega, sei lá, meio grosseiro ou xingando, aquilo já desperta,
emoções em mim, e aí se eu não sei o que que eu tô sentindo, e aí eu vou responder na mesma altura, aquilo vai virar uma confusão. Ou um líder que precisa ter né, um bom relacionamento com a sua equipe, se ele for levado pelas emoções dele, ele não vai conseguir ter uma boa liderança. Então, ter esse controle, como tu usou ali no início, né, da nossa fala, saber controlar isso, saber administrar, saber fazer a boa gestão daquilo que está sentindo, vai refletir na vida pessoal, nos relacionamentos, no trabalho, para o teu desempenho profissional nem se fala, mas para o teu desempenho na vida em geral.